Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 37º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Vamos tentar. Se não der certo, pelo menos a experiência. Camila, é experimentando e ajustando, é assim que funciona. E aí, você é do time, vamos experimentar ou tem muito medo de arriscar? Giovana, você sabe que eu me percebi como sendo do time, tenho muito medo de arriscar? É curioso, né? Porque eu me sinto meio corajosa e ousada num monte de coisa, mas tem pequenas coisas que me pegam e que eu me vejo nesse time. E você? Ai. Eu sou a do arriscar. Sério? Vamos ver o que dá. Mas eu me frustro muito quando não dá certo. E aí vem aquele peso, né? Mas tô aprendendo a lidar com o que também não dá, né? Essa frase que eu trouxe, né, da experimentação e dos ajustes, ela veio da minha nutricionista. Na minha consulta do mês passado, né? Oi, Mirella, gente. Porque eu tô fazendo esse processo, né? Já faz um ano, e é um processo meio diferentão, assim, da maior parte dos processos de nutricionista, porque é um processo que é bem assim de dentro para fora, de você ir experimentando justamente o que o seu corpo se ajusta bem de alimentação, o que não se ajusta, experimentando os momentos de fome, experimentando os repertórios, outros que você pode criar para poder você conseguir não compensar com a comida outras coisas. Mas esse ano em especial é porque eu fiz um pedido para ela. Eu falei assim: Mi, esse ano eu quero focar em ter prazer em cozinhar e cozinhar coisas que façam bem para mim. E aí ela me deu uma receita de fazer um creme vegetal, porque eu estou evitando leite. E disse, não, você põe a castanha numa água, deixa 12 horas na geladeira e tal. E eu, beleza, né? Fui lá numa quinta-feira toda animada. Não, agora eu vou, né? Comprei a castanha, coloquei na geladeira e tal, deixei lá. Aí a vida me deu aquela atropelada. E o que aconteceu? A castanha ficou lá 24 horas. Castanha, gente, caro, castanha, dói no bolso, né? E aí ficou lá 36 horas. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, aconteceu isso, né? Expliquei, e aí servia e tal. Enfim, não deu certo fazer o creme vegetal. E aí ela, muito suavemente, com muita compaixão, falou um monte de coisa pra mim no áudio. E uma delas foi, Camila, você vai experimentando e ajustando, né? Não precisa se culpar ou desistir porque você, na sua primeira tentativa, alguma coisa te atrapalhou e você não conseguiu. Você vai ver qual é o melhor dia para você fazer isso, se organizar, com tempo para você comprar e fazer. Então, assim, eu tô descobrindo várias coisas sobre isso, só que eu me dei conta que uma das coisas que me faz não ir para a cozinha para experimentar receitas novas é porque eu quero já que dê certo de primeira. É tudo ou nada, né? Se não for para dar certo, nem faço. É mais ou menos por aí. E pede uma dose de paciência, né? De Sim. você ir experimentando e ajustando aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E eu vejo muito isso no meu consultório também. Eu não sei se você encontra isso no seu. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas têm esse medo de arriscar. Eu até estava dando uma pesquisada nisso antes e é mais fácil encontrar pessoas com medo de arriscar, clinicamente falando, uma pesquisa um pouquinho antiga até, mas as pessoas no consultório traz essa demanda de ter medo de arriscar, medo de não dar certo e às vezes o medo de dar certo, e aí eu lembrei muito da Natália, né, que ela tem o livro, né, Medo de Dar Certo, porque existem crenças, né, Camila, que a gente vai aprendendo, pelo nosso repertório também, pelas coisas que às vezes a gente conduziu e a gente acredita que vai ser igual. Então, é não olhar, quando a gente não olha, né, com esse cuidado de experiência, a gente vai sempre sendo atropelado por esse medo, né? Então, tem muito mesmo, e às vezes as pessoas acabam deixando de viver algo muito especial por esse medo de se permitir, né? Medo de colocar a cara para jogo e vamos lá. E na minha situação, assim, eu tava pensando
quais situações, eu até no café da manhã perguntando pro Gabriel, quais situações eu poderia ter tido medo e eu fiquei insegura e eu fui mesmo assim. E aí a gente foi pegando várias, né? Eu falei, gente, olha como eu sou. Às vezes eu precisaria ter um pouquinho mais de medo, né? Mas enfim. Aí me veio muito forte que quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava muito com questões sociais. Eu fiquei 2 anos estagiando, né? Na proteção social especial. Então eu achava que o meu destino ia ser esse. Então fiz o processo lá para contratação e eu pensei que eu ia continuar na área social. Estagiava lá por tanto tempo, só que aí me veio o convite. Não, você vai ficar na área da educação. O que você acha? Então você vai atuar como psicóloga escolar e vai atender crianças. Aí eu falei, gente, era a única coisa na faculdade que eu falei que eu não queria. Atender crianças, jamais, não dá, como? E aí E o que eu te nem fez pensei. aceitar? A experiência, a vontade de experimentar. E eu sempre tive isso. Eu quero muito tudo, né? Então, eu falei, vamos lá, tô no início, né? E eu nem sequer, quando eu recebi o convite, pensei assim, será que eu vou? Será? Não, na hora que eu recebi, assim, eu falei, vamos lá. Só sei que a primeira semana eu fiz tanta impressão que aí eu fiquei louco. Falei, preciso estudar, preciso ver, eu vou cuidar de criança. Então, foi muito assim. Minha vida foi para aquilo mesmo, para vivenciar, e eu tenho essa coisa da entrega. Então, já que é para fazer tudo, aí tem que ser bem feito. Aí vem, às vezes, uma autocrítica, né? Uma autocobrança de será que você tá fazendo certo, Giovana? Sempre fica uma vozinha, assim, no fundo, meio que criticando pra... Eu não sei se isso é bom ou não, porque aí eu me forço mesmo a dar o meu máximo. E aí é interessante, né? Porque aí outra coisa que eu falava que eu nunca ia fazer era trabalhar com organizacional. Eu falava, imagina, fazer psicologia para trabalhar com empresa? Ah, não, senão eu tinha feito outra coisa. Agora é o que... Então, assim, eu acho que... Claro que a gente precisa ter uma dose, o medo vem para proteger a gente, vem pra gente questionar, e uma das coisas que a gente mais fala aqui, né, Cami, é a questão da gente poder ter esses diálogos internos com a gente. Então, ele vem, é importante que a gente dê o espaço dele, mas que a gente não fique escutando só esse lado catastrófico, né? Porque às vezes, com todo esse lado catastrófico, a gente não dá possibilidade para as coisas que podem dar certo também, né? Que podem funcionar. E funcionar, eu acho que aí entra outra coisa, que é uma mentalidade minha. Pode ser que foi muito bom por um período, e foi como aconteceu comigo, quando eu atendia criança, quando eu atuava com escola. Adorava, foi muito bom, mas hoje já não me cabe mais, já não me vejo nesse papel. Então a gente precisa experimentar, se permitir, né? Te ouvindo, eu acho que a minha cena, tem uma outra conversa, assim, que não é nem a questão de ousar experimentar, é sustentar o aprendizado. Sabe? Porque cozinhar não é uma coisa, assim, que de primeira você necessariamente, né, vai ali acertar, vai ficar maravilhoso, né? Ou, nesse caso, meu caso não era nem cozinhar de fato, mas era assim, ajustar dentro da minha agenda um momento em que eu vou conseguir organizar para fazer a compra, fazer o preparo e fazer o momento. E nesse caso eu tinha um preparo que esperava 12 horas, né? Então, assim, controlar que depois das 12 horas eu iria ter aquele tempo para poder conseguir concluir a receita. Então, parece uma besteira isso, mas para mim é uma coisa assim, eu venho de uma família, né, do Nordeste, assim, onde na minha família a gente tinha funcionários mensalistas, né, que ficavam com a gente, né, a pessoa que trabalhava junto com a gente, Dai, um beijo que até a gente passou as férias juntos, foi maravilhoso, Dai morava com a gente, né, então eu não aprendi nem a cuidar, eu não fui ensinada e nem aprendi, nem tive essa necessidade de cuidar da casa, de cozinhar, de nada disso. E eu costumo dizer que essa foi uma parte que eu considero que não foi legal da minha educação, né? Porque eu acho que seria menos sofrido para mim hoje em dia, ou menos difícil para mim hoje em dia, fazer essas atividades
com esse olhar do cuidado, né? Porque hoje em dia eu tenho muito esse olhar de que, assim, cuidar da casa, cuidar da minha roupa, cuidar da minha alimentação, do meu filho e tal, faz parte do cuidado com a minha vida, né? Até usando um pouco o termo que você usou, o que cabe na minha vida e como e o que cabe precisa ser aquilo que eu consigo cuidar. Sim. Né? Para não ficar sentindo o tempo inteiro de que a minha vida não tá cabendo dentro do meu tempo e dentro das minhas condições. Acho que eu tô muito nesse momento, assim, em todos os aspectos da minha vida, de saber o que é que cabe e o que eu tenho condição de cuidar, né? Então, é sustentar esse lugar do aprendizado, esse lugar de que, olha, a primeira vez não vai ficar perfeito, e aí vem o perfeccionismo, né? Que eu brinco de virginianismo, e aí, não vai ficar perfeito da primeira vez, você vai precisar ir experimentando e ajustando, lidando ali com a sua frustração e sustentando essa condição, né? E aí você falou das crenças, e eu acho que as crenças, em alguns momentos elas ajudam, e em outros momentos elas atrapalham esse processo, né? De tanto que eu sempre tive que... Gente, não é que eu não cozinho, tá? Na pandemia era eu cozinhava, né? Não é sobre isso, mas assim, é sobre fazer isso com prazer, com mais leveza. Sim. Claro, não sempre, porque às vezes você não... Não, mas poder fazer isso com esse olhar do cuidado, com esse olhar mais leve. É isso que eu tô buscando, sabe? E eu tenho uma crença, inclusive proferida aí na família, de que eu não cozinho tão bem. Porque isso vem em comparação a, né? Porque minha irmã cozinha super bem. Só que parece que a bicha veio com chip, eu digo. Eu não vim com esse chip. Então, pra mim, é um exercício. Eu preciso me manter exercitando e experimentando e treinando, né, Gi? E aí eu acho que a gente fala do psicodrama, quando a gente fala de treino. Eu preciso treinar bastante esse papel para eu conseguir desempenhar ele de um jeito que não me traga sofrimento, não me traga um peso, e que eu consiga desempenhar na qualidade que eu considero interessante, né? Às vezes a gente quer estar pronta, né, para começar, tem que estar Às tudo vezes. tem que estar tudo perfeito. Então, essa ideia do sustentar talvez é um ponto para mim delicado, assim, porque eu tenho uma coisa assim, não, até, eu não sei, em algumas situações funcionam muito e outras não. Eu falo que o sim é muito, muito certo, o não sei é não. Só que isso é um radicalismo que às vezes não tá dando certo ali, mas é ajustar, né? Você não sabe, mas pode vir a saber, né? Se aquilo é importante para você, se Entrou cabe, nesse né? ponto desse questionamento de o quanto que isso é importante para mim e o porquê que eu comecei. E eu tenho feito muito esses diálogos. Por que que eu comecei nisso? Vamos lembrar? Vamos recapitular? E é a mesma coisa, por que que a gente tem que deixar? Então, por que que eu tô querendo sair disso? Então, Ou por que que eu tô querendo entrar nisso, né? é isso. Então, tudo no fim a gente precisa se dar esse tempo pra gente refletir e pra ver qual que é a melhor opção, né? Será que eu tô deixando de sustentar? Eu lembro até hoje de uma situação, foi de um evento que a gente fez, um grupo, e aí eu fiquei muito frustrada. Eu falei, puxa vida, eu queria muito. E aí você percebeu que eu tava, e eu já queria desistir de tudo. E naquele dia eu não lembro o que que você me falou, mas eu lembro que ficou marcado. Eu falei, não, eu preciso aprender a lidar com frustrações, porque não vai ser tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu planejo. E como eu sou muito organizada, eu gosto de tudo assim, não, vai ser assim e pronto. Então, quando uma coisa sai do script, vamos lá, espontaneidade, vamos treinar esse papel para ter resiliência mesmo, né? Para superar que não vai ser tudo. E aí você falou de script, e isso me levou a uma outra cena, né? Que, enfim, eu vivi essa semana no consultório e tem a ver com uma série também que eu assisti que chama, em português chama Invejosa, né? Mas o título dela é Envidiosa, que é uma série argentina e acho que é argentina. E tem essa pegada assim de qual é o script que eu construí para minha vida. E às vezes acontece isso, né? Sim. Por situações Y, Z, por exemplo, essa protagonista dessa série, ela tem toda uma questão, porque a série é muito interessante, porque é uma mulher de 40 anos que ela tem um objetivo fixo de que ela quer casar. Só que aí, ao longo da série, vai se desenvolvendo a relação dela com os homens e vai se desenvolvendo também a relação dela com uma psicanalista, com uma terapeuta.
E aí todo o processo dela interno vai aparecendo na série junto com o processo dela externo, vamos dizer assim, nas relações. É muito interessante, super indico, viu, gente? E em dado momento, ela aparece na série que ela, quando era criança, enfim, o pai abandonou, né? A mãe trabalhava muito, ela e a irmã ficavam muito sozinhas em casa. E aí ela comia cereal todos os dias, porque a mãe não estava lá e tal, ela e a irmã comia cereal. E na caixa de cereal tinha uma família perfeita, como tinha na margarina, né? Antigamente, assim. E ela guardava aquela caixa de cereal a vida inteira. E aquela cena que tinha ali no cereal era o script da vida dela. Ela determinou que a vida dela, até me arrepia aqui, ela determinou que a vida dela ia seguir aquele script até chegar na... Ela queria aquilo ali. Claro, aquilo ali era uma imagem, né? Ela construiu tudo aquilo, todo o script em Idealizou, cima né? daquela imagem. E ali, ela determinou toda a vida dela de relacionamento em busca daquilo, né? E aí ela vai cometendo uma série de erros, vamos dizer, ao longo da vida, porque fica atrapalhado, porque ela colocou o script na frente da vivência, Olha isso. né? E aí eu acho que é uma coisa que o psicodrama convida muito a gente, que é assim, vive, experimenta, sente e segue um pouco isso, né? Para ir construindo aonde você vai chegar, né? É claro, certos scripts eles são necessários, que é a conserva, né, que a gente fala dentro dos psicodramas. Certas conservas, elas são necessárias, mas se a gente fica só na conserva, a gente vai se atrapalhando ao longo da vida porque a gente corta a espontaneidade e deixa que a própria experiência vá trazendo a outra, né? Sim. E seguir esse script leva a gente a uma coisa rígida, né? Um perfeccionismo. E aí, quando a gente percebe, né? Quando alguns clientes percebem em terapia, e a gente percebe também nas nossas e na nossa vida, de que a gente está cristalizado ali naquela conserva, naquele script, e que a gente precisa sair daquilo, eu sempre explico para os clientes que aí a gente vai entrar num momento de exercício, que seria mais ou menos o que a minha nutricionista disse para mim, de experimentação em ajuste, né? A gente vai precisar ir experimentando novos comportamentos, mesmo que no princípio seja meio mecânico. Sim. Experimentando novas relações, novas vivências, novos espaços, novas sensações, para ir ajustando e construindo esse novo script mais alinhado com o que está acontecendo. Você falando aí, eu fiquei assim, Que isso, suspiro que né? você deu! É isso. E eu acho que o que mais fica dessa conversa é exatamente de não precisar seguir o script e não precisar ser perfeito, porque quando a gente idealiza, não é que a gente não possa fantasiar, a gente não possa sonhar, a gente pode, a gente deve, mas é muito importante que a gente não deixe de viver o que está acontecendo, né? Eu sempre falo, a gente vive tão corrido, mas e aí, pelo que a gente está correndo? Será que a gente está sentindo o vento na cara? Será que a gente está sentindo os aromas e aproveitando mesmo o que se tem? E às vezes a gente precisa dessa experimentação pra gente até se conectar com quem a gente é, né? Eu acho que é um jogo, né, Gi? Te ouvindo, eu acho que é assim, a gente conseguir circular entre os scripts e, né, espontaneidade. E aí, nesse sentido, realmente, o psicodrama é maravilhoso, quando o Moreno traz esse ciclo da conserva e da espontaneidade. Porque é isso, né? Se a gente consegue circular entre esses dois lugares, a gente vai permitindo construir bons scripts e, ao mesmo tempo, a gente vai vivendo o que tá acontecendo e podendo seguir o que a vida também está trazendo, né? Sim. É desafiante, é desafiador, né? Não é fácil, para mim não é fácil, gente. Apesar de a gente trabalhar com isso, a gente e até por isso, né? Mas para mim a palavra hoje é sustentação, porque para você se permitir estar nesse processo, não basta só ousadia é uma parte do processo. Ousar fazer diferente, experimentar, é o começo da coisa. Sim. Depois a gente precisa aprender a permanecer. É a manutenção da mudança, né? É. E a gente tá falando de espontaneidade aqui, é importante que a gente saiba diferenciar que espontaneidade não é impulsividade, de você, vamos agir ali de qualquer forma. Não. A espontaneidade é um fator de adequação também, né? É uma resposta mais adequada para a situação que você tá vivendo. E
essa espontaneidade também é treinada. Eu falo sempre que é uma incógnita isso. Como assim? Como que treina, né, a espontaneidade? Mas é exatamente essa experimentação, é esse se permitir dar novas respostas para situações antigas, ou vice-versa, né? No meu caso, treinar a espontaneidade vai ser comprar mais castanha. Ai, topar, colocar de novo Eu na já quero essa geladeira. receita, viu? Eu vou te dar. Super fácil, gente, super fácil. Colocar uma castanha numa água 12 horas, depois bater a água e a Tá castanha. vendo? Super fácil, mas... Né? No meu caso, o meu treino de espontaneidade vai ser treinar, experimentar fazer isso de novo, ajustando o meu tempo, né? A minha condição de fato finalizar esse processo e ficar atenta a isso, né? Mas é muito importante isso. Mas é difícil, é desafiador em algumas coisas, né? Eu acho que eu vou pegar a sua palavra aí de sustentação. Que eu vou sustentar. É importante, viu? Talvez a gente até pudesse fazer um outro episódio falando de sustentação. Hoje eu tive uma consulta com a nutricionista de novo antes de vir para cá gravar e ela falou a mesma coisa com outras palavras, mas assim, o que ela falou foi assim, permanecer, né? Porque dentro desse processo, imagina que eu estou um ano dentro disso, ainda mais nesse momento com todas as canetas emagrecedoras da face da Terra, você permanecer, né? Sustentando um processo que vai respeitando o ritmo do seu corpo, né? E tem cansaços nesse processo, né, Giovana? E hoje eu falei para ela, olha, eu tô cansada, eu fiquei desejando o carnaval inteiro uma caneta emagrecedora para acelerar o meu processo. Nada contra, viu, gente? É quem usa, eu acho que é uma escolha individual, é que eu sou essa pessoa que gosto de processos que respeitam a natureza do meu corpo. Então, com isso, eu pago o preço disso, tá? Como quem escolhe a caneta, paga o preço de escolher a caneta, tá tudo certo. Mas o meu desejo era assim, eu quero que seja mais rápido, né? E aí ela usou uma analogia que eu achei muito linda, assim, até pegando a coisa do carnaval, que ela disse assim, olha, vamos pela ideia do seu corpo casa. Imagina que o seu corpo casa é um carro alegórico, que tem que sustentar um monte de gente, né? Com um monte de adereço, um peso enorme. E ele vai indo dentro do ritmo dele, porque ele não pode ir nem rápido demais, porque ele não sustenta, porque junto com o processo que você está vivendo de emagrecimento, você está vivendo suas questões, né? Com seu filho, de trabalho, tem um monte de outros papéis que estão vivendo junto com esse processo que você está vivendo. E o seu corpo casa está sustentando isso tudo, né? Então, ele está indo no ritmo em que ele tem condições. No meu caso, eu fiz a cirurgia de joelho, então é mais desafiador ainda, porque eu não posso fazer certas atividades, eu não posso acelerar o aeróbico ou fazer certas coisas, porque o meu joelho não permite ainda que eu faça, né? Então, essa lógica aí, ela foi fazendo. Imagina que agora o seu carro alegórico está subindo uma ladeira de Olinda. Então, né? Pensa nisso. E aí eu respirei, pensei, falei, tá bom. Deixa eu respirar. E ela disse, você vai precisar permanecer neste, né? Precisar não, ela disse assim, olha, a ideia é experimenta de novo, experimenta permanecer com esse cansaço. Você tá cansada agora, é isso mesmo, às vezes cansa, né? E faz parte você permanecer com cansaço, depois respirar, levantar e seguir, considerando o ritmo que você e o seu corpo têm condição de fazer, né? Que bonito isso, né? De respeitar o processo. E É o quanto lindo. que quando a gente vive esse processo é onde a gente sustenta, né, Camila? Quando é muito rápido, quando tudo é muito, sabe, assim, eufórico, talvez não tenha esse tempo de sentir, né? Eu acho que tem momentos em que a gente precisa atropelar o processo e viver, né, enfim, com as ajudas das tecnologias medicamentosas aí, até já dando um spoiler de um episódio que a gente vai gravar, né, sobre isso. Mas se você pode, né, às vezes a gente não pode, às vezes não dá para esperar o tempo natural e tal, mas eu posso, né? Então, se eu ainda posso, por que não fazer desse jeito, né? E diz aí a prática e as teorias que aí você acaba construindo uma coisa mais sustentável quando você faz isso, né? É um pouco também com a nossa área, o que acontece com algumas metodologias e abordagens que se dizem milagrosas, né?
Com certeza. Assim, tipo, vamos acelerar o processo de resolução e vamos direto ali pro ponto. Só que aí a mudança também não se sustenta, né, Giovana? E aí depois a gente volta, né? No mesmo Aham, lugar. porque aí, Pra algum lugar vai. exatamente, para algum lugar vai. E aí, Aham. até a gente tava conversando em supervisão sobre isso, né, Sim. outro dia. E é isso, né? Tem algumas coisas que se propõem milagrosas, mas tá. E aí vai se sustentar ao longo da vida? Mas às vezes a gente precisa de uma coisa que seja mais superficial e mais rápida, vamos dizer, né? Sim. Nossa, sou filosófica hoje, né? Isso, né? Porque esse assunto mexe muito comigo. Porque eu estou nesse momento de revirar e experimentar coisas diferentes na minha vida. Que delícia. É isso. Muito bom. Então tá bom, gente. Esse foi o 37º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. Se fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras temos novos episódios. Tchau. Tchau!